Olá, muito bem-vinda ou bem-vindo ao canal Ana Encanta para mais uma leitura direcionada para relacionamentos amorosos. Se é um tema que te interessa e você tem alguém em mente, nesse momento você vai mentalizar essa pessoa, vai se concentrar para a gente descobrir quais serão as próximas atitudes ou qual a próxima ação, atitude dessa pessoa em direção a você ou em relação a você. Você vai escolher com calma, se precisar, inclusive, pause o vídeo para fazer isso. Escolher entre a opção número 1, a ametista, a drusa de ametista, ou a opção número 2, o quartzo verde bruto. Eu vou começar com você que escolheu a drusa de ametista. Deixar a outra opção aqui do lado. Vou usar nesse vídeo, preciso dizer, contar uma coisa. Já gravei esse vídeo antes e o áudio ficou horroroso. Não sei o que aconteceu, deu tudo errado no áudio e eu perdi um vídeo. E tinha ficado uma leitura tão legal. Uma das poucas, inclusive, que eu terminei com a sensação de que fiz algo legal, bem feito. E aí eu perdi. Olha só que coisa. Enfim, vamos ver o que sai agora. Já tem mais de uma semana que eu gravei. E eu sempre faço adiantado os vídeos, então eu tenho tempo. Vamos ver aqui. Dessa vez é o vídeo, eu espero que ele saia, né? Se sair, é o vídeo que você precisa assistir. Se você se conectou com a opção número 1, a drusa de ametista, essa é a mensagem para você. Mas, claro, é uma leitura coletiva. Fique com aquilo que faz sentido, que ressoa com o seu momento. Não tente forçar para encaixar na sua situação. Solta para o universo caso não faça sentido. E você pode sempre assistir as duas opções, seja para duas pessoas diferentes, seja para a mesma pessoa. Pode vir um reforço, uma confirmação. Enfim, se você ficou em dúvida, assista as duas. Vamos lá. Qual a próxima ação da pessoa que você mentalizar nesse momento em relação a você? Da opção número 1, muitas cartas e nenhuma virou, elas caíram assim, eu vou devolver. Começando com Lenormand. Os pássaros. Eu vou aceitar as duas, porque as duas caíram viradas. Os pássaros e o cavaleiro. Primeira situação que me vem aqui é uma comunicação, já que a gente tem os pássaros, um animal que, se a gente for olhar para o poder do canto, né? É um poder de comunicação desses animais de poder. E o cavaleiro é alguém que vem, que chega. Então, eu tô deixando em aberto nesse momento, pelo menos por enquanto, as situações que podem se encaixar. Eu vou dar um exemplo aqui. Pode ser alguém que se afastou, alguém com quem você não está conversando. Se você mentalizou alguém nessa situação, é a sua leitura, pelo menos até aqui. E a gente tá vendo aqui uma grande possibilidade dessa pessoa entrar em contato. Ou talvez você até entrar em contato, né? Vamos ver o que mais. Mas os pássaros me traz a carta dos pássaros, e confirmado pelo jardim que saiu aqui agora, me traz a impressão de ser uma comunicação positiva. Não é um contato para brigar, por exemplo. Os pássaros me remetem à felicidade. Principalmente porque as outras cartas que estão junto com eles aqui, com essa carta, representam uma energia positiva. O cavaleiro é aquele que vem, que se aproxima, que chega na sua vida. Já que a gente está falando aqui, né, de alguém que você já mentalizou, então é alguém que existe, não é uma possibilidade de uma nova pessoa. Aqui é uma reaproximação, ou uma reaproximação, eu ia falar uma nova aproximação, mas no intuito positivo de se houveram desavenças no passado, a gente tem uma grande possibilidade de reconciliação. Aqui no fundo ficou o cão. O jardim traz aquele momento de tranquilidade, de calma, depois de... ficou perdida na mesa a carta da coroação. Várias confirmações, né, de que é uma
tá me parecendo muito uma questão de reconciliação, reaproximação. Possivelmente aqui, por estar me vindo essas características, pelo menos a maior parte das pessoas que escolheram essa opção, não é aquela situação de alguém com quem você nunca teve nada, ou alguém que tá tudo bem, tá em paz. Aqui a impressão que me traz existiu um afastamento, existiu um motivo para que houvesse esse afastamento. E aqui a próxima atitude dessa pessoa em relação a você, na sua direção, é a procura para uma conversa positiva, talvez com os ânimos mais acalmados, né? Pode ter passado um tempo aqui. E se é algo que você espera há um tempo, né? Vai ser pro bem, vai ser positivo. Lembrando da coroação que estava aqui. E o jardim reforçando isso. Vamos ver o que mais aqui com esse outro oráculo de Delfos. A tranquilidade. Só cartas reforçando aqui essa ideia de que é um movimento na sua direção, vai existir essa comunicação, ela vai acontecer. Se você está com essa pessoa que você pensou, mas as coisas não estão muito acertadas, houveram discussões, algo nesse sentido, então aqui é uma conversa, aquela conversa que resolve, onde, e aí eu te digo, né, é uma dica, um conselho também para você ir para essa conversa, seja porque a pessoa te procurou depois de um tempo, seja, né, no caso de você estar num relacionamento com essa pessoa, mas as coisas estão meio esquisitas, vá para essa conversa, aceite dialogar, aceite conversar de coração aberto, com o intuito, com a vontade de que as coisas se resolvam, de que fique tudo bem, fique tudo em paz. Tranquilo, aqui, né, a tranquilidade, para que tudo se resolva de fato. Aberto ou aberta a ouvir o que a pessoa tem a dizer, falar o que você pensa também, não guardar, não guardar a sua verdade, né, não esconder, não deixar de se impor, porém, também não guardar mágoas. Isso é importante. É assim, vamos resolver e bota um ponto final. Não é ficar também levando isso para o futuro, sempre remoendo, sempre voltando no mesmo ponto. É ali naquele momento, resolveu, acabou. Isso ajuda esse relacionamento a se tornar mais saudável. Vamos ver o que mais aqui. Amor fugaz. Essa carta, ela me traz aqui nesse contexto, de tudo que eu já falei até aqui, essa carta me traz aquela ideia de é algo que tá muito sensível, tá quase que por um fio, tá quase que escapando. Se você não se identifica com isso, pode ser que essa não seja a sua leitura, mas tá me vindo muito forte essa questão de houveram desentendimentos, houve uma briga talvez, um afastamento de fato, e é aquela situação que tá quase desfazendo o laço, mas ainda é possível refazer e fortalecer esse laço. Tem isso aqui, a gente viu aqui o jardim que traz essa energia de, aqui nesse caso, reconciliação positiva, né, algo positivo, o cão no fundo como uma figura de uma pessoa bem intencionada, uma pessoa confiável até. E aí, se você desconfia, se você tem ressalvas em relação a essa pessoa que você pensou, né, que pode vir a te procurar, você não é obrigada a aceitar nada, a se manter em algo que não te faz bem. Então, vai também do discernimento, né? O que mais? A missiva, mais comunicação aqui, essa carta traz o contato. Se me veio de falar isso antes, eu deixei quieto e veio de novo aqui com a missiva. Se você deseja entrar em contato com alguém, se você
por exemplo, entrou aqui para saber se você pensou numa pessoa. E aí você quer saber se ela vai entrar em contato com você. A gente pode estar falando de você, de um movimento que você vai fazer em direção a essa pessoa. O vídeo não é exatamente nesse sentido, né? A gente tá vendo, abrimos o vídeo perguntando aqui, né? Qual o movimento da pessoa em relação a você. Mas pode ser o seu movimento em relação à pessoa. Aí você precisa entender, por exemplo, se existe a verdade nua. Aqui no fundo eu não vou tirar mais cartas. Aquele movimento de... Bom, enfim, já falo sobre ela. Você precisa perceber se talvez não seja um movimento que seja seu, né? Que é algo que você precisa fazer. Às vezes você cortou o vínculo, você cortou o laço e se arrependeu de alguma forma e ficou esperando que essa pessoa te procurasse e nunca acontece. Então talvez a gente esteja vendo nessa situação específica uma janela de oportunidade para que você faça esse movimento na direção da pessoa. E isso vai ser um movimento positivo. É como se fosse o momento certo de agir, de fazer esse contato. Nesse caso, né? A verdade nua aqui no fundo só reforça o que eu já falei sobre fazer... manter essa comunicação com a verdade, a sua verdade, ser clara, ser objetiva, não esconder o que sente, não esconder se existirem mágoas, conversar abertamente, explicar. Nunca, né? Nunca e sempre são palavras fortes, mas enfim, nunca com o objetivo de ferir, com o objetivo de impor a sua verdade, querer estar certa acima de qualquer coisa. Aqui é querer resolver. Estar aberto, de peito aberto, de coração aberto para resolver a situação. Tem todo um potencial positivo para que isso aconteça, para que essa resolução seja positiva, para que haja harmonia, paz entre as partes. Se vai desenvolver para um relacionamento depois, é outra história. Vou usar esse aqui. É outra história. Mas aqui, essa conversa para mim me parece muito... um ponto-chave, é algo muito importante nesse momento, muito mais do que acontece depois. É o que cada um decide fazer nesse momento aqui, que vai fazer a diferença no futuro. Eu vou pegar aqui, com o tarô, uma ideia de tempo. Eu não vou perguntar o que acontece na sequência, porque cada história vai ser uma história. Cada mente tem o potencial, o poder de criar a própria realidade. Então vai das suas escolhas e das escolhas da outra pessoa também. Então, principalmente numa leitura coletiva, fica ainda mais difícil. Nesse caso, né, que me parece aqui que o ponto-chave é essa conversa, é essa comunicação, que é exatamente o que apareceu aqui como o próximo movimento. Em quanto tempo, vamos ver se sai aqui uma janela, se demora, né? Em quanto tempo isso acontece para você da opção número 1, a ametista? Quanto tempo esse contato vai acontecer? O Rei de Copas. Bom, saíram muitas cartas, várias me olhando aqui, não vou aceitar nenhuma delas. Vou tirar de novo. Rei de Copas mais quem? Representando o tempo. Então, saíram 2 reis aqui. Eu até posso falar, vai ficar confuso, mas eu até posso falar uma ideia de tempo. Porém, quando isso acontece, eu sempre falo isso nas leituras particulares. Inclusive, se você quiser uma leitura particular, tem o meu contato na descrição do vídeo. A gente pode agendar para eu entender a sua energia, como que está acontecendo na sua história específica nesse momento. Como eu sempre digo, quando saem cartas da corte ou arcanos maiores, no meu ver, a minha forma de ler isso em relação a tempo é que o tempo não é o aspecto mais importante. Aqui, como eu disse, já que a gente está vendo um próximo movimento, a não ser que você tenha acabado de cortar a comunicação com essa pessoa, e aí
pode não ser algo que vai acontecer tão rápido assim. Mas, para a maioria das pessoas, se principalmente já tem um tempo que isso aqui aconteceu, que a pré-história dessa história aconteceu, para mim é algo que é rápido. Principalmente porque veio aqui o cavaleiro. Então, eu vejo como algo que acontece bem rápido. Porém, eu vou falar aqui, né, como eu disse, o que me vem em relação a esses dois reis. Mas o tempo não é o aspecto mais importante. É como você vai estar nesse momento. Tenha certeza de que vai ser na hora certa, na hora em que os dois estiverem prontos, calmos, equilibrados, para que isso aqui transcorra da melhor e mais elevada forma. Isso é o principal. E aí, se a gente for pensar em tempo, rei de copas com rei de espadas. Rei de copas me traz a referência ao signo de peixes, principalmente. Signos de água, de modo geral, mas para mim é mais forte a referência dele ao signo de peixes. Rei de espadas me traz normalmente a referência ao signo, signo de Libra. Não sei porquê, mas me vem muito forte a ideia da retidão, da razão. Eu associo muito ao signo de Libra, que tem essa questão do equilíbrio mental, de você encontrar a resposta certa porque você tem uma mente tranquila. Você tem uma visão muito ampla por esse equilíbrio interno. Então, essa ideia de equilíbrio está muito associada, pelo menos para mim, está muito associado ao arquétipo do signo de Libra. E então, a gente tem aqui uma janela de a temporada de Libra até a temporada de Peixes. Libra é setembro, outubro? Eu nunca sei quando começa e quando termina, eu só sei do meu signo, que por acaso é Peixes. Vou dizer setembro, outubro. Esse período, né? A partir de setembro, 20 de setembro, se eu estiver certa, até, acho que tô, até o final da temporada de Peixes, que é março. Então, esse tempo. Ainda, se você está assistindo no momento do lançamento do vídeo, ainda tem um tempinho até a gente chegar no signo de Libra. E se você está assistindo em algum outro momento, você pode já estar nesse período. Ou se você está assistindo logo assim que acabou a temporada de Peixes, pode ser até a próxima fase de Libra, no ano seguinte, né? Você entendeu? É isso que me vem. O que eu falei sobre a questão do arquétipo do signo de Libra é importante para você ter em mente aqui, assim como a questão do signo de Peixes, né? Aqui com o rei de... não o signo de Peixes, mas o rei de copas, que é essa abertura emocional. Estar aberto, disponível ou aberta, disponível emocionalmente para querer resolver, querer fazer as coisas, querer acertar aqui. O rei de copas, ele não está exatamente confortável nesse elemento, é uma energia masculina imersa numa energia feminina, então ele tem um certo desconforto, ou seja, não quer dizer que vai... Aqui eu tô lendo muito intuitivamente para a questão que a gente viu, né? Pode não ser fácil você se abrir, você baixar a guarda, você abrir os ouvidos para ouvir o que a pessoa tem a dizer. Pode não ser tão simples assim. Podem ter mágoas envolvidas, te impedindo de se abrir. Então, até lá, até chegar esse dia, vai trabalhando esses pensamentos, esses sentimentos, trabalhando essa cura. O rei de copas, ele fala de cura emocional. Por isso que ele não está confortável. Algumas vezes a gente percebe que tem um problema quando incomoda, quando dói, né? Quando o corpo dói, a gente vê que tem um desequilíbrio. A mesma coisa emocionalmente, o corpo emocional. Então, busque, não pela pessoa, não por essa situação, por você. Busque as curas necessárias para que você se liberte, para que você libere a energia que está
amarrada, que tá estagnada nessa questão que envolve essa situação, essa pessoa. Se houver, né? Se isso fizer sentido para você, de algo que possa ter acontecido entre vocês. Aqui existe um belo de um equilíbrio entre razão e emoção, né? Com esse rei da mente e o rei das emoções. É esse o ponto. É buscar o equilíbrio, o seu equilíbrio interno, mas através desses pontos também, de a razão, a mente, aquilo que você pensa, aquilo que é racional, e o que você sente, o que você deseja, o que você quer para a sua vida. Isso também faz parte desse processo aqui. Enfim, como eu disse, eu vejo aqui pelas cartas como algo que não demora para acontecer, pode inclusive ser até antes desse período que eu falei, porque, reforço, 2 reis saírem aqui me apontam para uma janela de tempo que não é exatamente isso que eu falei. Eu trouxe uma possibilidade, mas não, sabe, pode não ser isso. Eu confio muito mais quando vem, assim, a mensagem que eu preciso passar. Quando vem cartas da cor, cartas dos números, dos naipes. Aí é assim, bom, tô te falando realmente uma janela de tempo. Aqui, mais ou menos. Mas fica aí para que você tenha uma ideia do que esperar nos próximos meses. Mas pode se preparar caso aconteça antes, também não será estranho. E se acontecer depois, também não vai ser estranho, porque uma das partes ainda não estava pronta. Isso é o principal dessa mensagem aqui de tempo. É isso que eu tenho para você. Espero que essa leitura tenha feito sentido. Infelizmente perdi a primeira, né? É isso. Se você vai assistir a próxima, eu te vejo lá. Se você vai ficar por aqui, eu te convido a se inscrever no canal. Lembrando de ativar as notificações, senão o YouTube não vai te contar quando tem vídeo novo. E é isso. Espero você no próximo. Até lá. Bom, agora para a leitura número 2, você que escolheu o quartzo verde como opção. Vamos ver qual o próximo movimento da pessoa que você mentalizou, que você vai mentalizar nesse momento, na sua direção em relação a você. Da opção número 2, o quartzo verde. Vou começar aqui usando Lenormand, que é um oráculo mais objetivo, para facilitar a leitura. Qual o próximo movimento dessa pessoa em relação a você? A casa, a foice. Mas o que? Estão me vindo como saiu aqui, eu vou ficar com essas 4 cartas. No primeiro grupo eu usei 3 e a carta do fundo. Não vou usar o fundo aqui, vou considerar a 4ª carta, a carta do fundo do deck, que é o de lírios, ficou por trás da carta da mulher. A gente tem a foice e a casa. Como eu ia dizendo, aqui tá me vindo uma história. Uma historinha que não vai ser para todo mundo. Eu vou falar e aí para tirar isso e depois eu vou abrir um pouco mais para que talvez seja a mensagem mais geral. Mas aqui, a primeira coisa que me veio antes até de sair a carta da mulher me veio muito claramente a ideia de uma pessoa saindo de uma estrutura. O movimento da pessoa que você pensou, aí a gente tem uma outra possibilidade, já falo. Mas vamos colocar na situação de você não está em um relacionamento com a pessoa que você mentalizou. Essa é o cenário, esse primeiro cenário. Essa pessoa quebrando, rompendo com uma estrutura, e esse é o movimento dessa pessoa em relação a você.
é isso que libera essa pessoa para fazer talvez um movimento na sua direção. Aqui ainda não é essa pessoa, por exemplo, se aproximando, chegando até você, te fazendo um convite. É ela se libertando de algo primeiro. E esse é o movimento essencial que essa pessoa precisa fazer para poder se aproximar. Então ainda não é a aproximação, mas existe um rompimento. Essa foice me traz aqui uma ideia de cortar algo. E a gente tem a casa, né? É como se aqui não é necessariamente uma pessoa que tem um relacionamento, que tem um casamento, por exemplo, e esse casamento se encerra. Essa pessoa corta o relacionamento para se aproximar de você. Não necessariamente é isso. Pode ser. Se é alguém que você sabe que está em um relacionamento. Talvez por isso vocês não tenham tido nada até então. Ou é alguém que você conheceu e entrou num relacionamento e aí cortou laços com você, né? Se afastou. E aí, agora, esse relacionamento vai se encerrar. Grandes chances de se encerrar. Mas não é necessariamente só isso. Pode ser, por exemplo, uma pessoa que tem uma estrutura familiar mais rígida, de regras, até de preconceitos. Não sei como é a dinâmica entre vocês. Pode ser, por exemplo, uma família muito tradicional e aí você não está de acordo com o que essas pessoas acham que essa pessoa tem que se relacionar. Isso existe. Pode ser isso. Então essa pessoa quebra com essa regra, quebra com essa estrutura familiar prévia, né? A família de origem, de onde ela vem, quebra com isso e aí ela se liberta de fato para viver aquilo que faz sentido para ela. Pode ser esse bloqueio aqui. Quando eu estava falando, né? O primeiro grupo que eu falei que ia trazer a mensagem já para deixar falado era essa questão de um casamento, de um matrimônio sendo quebrado. Porque, como eu disse, isso me veio antes até de vir a figura aqui da mulher. No caso de estrutura familiar de origem sendo quebrada. Aqui pode estar representando a figura da mãe, né? Alguém que se dobra muito às vontades e às regras da mãe. Tem questões com a mãe e tá num processo, talvez, de cura dessas questões e isso tá fazendo essa pessoa se libertar e se fazer pronta, se preparar para se aproximar de você. Volto a dizer, o movimento aqui é essa preparação, não é a aproximação ainda. E aí, que mais? No fundo, a gente tem aqui a carta dos lírios, que representam paz, né? É uma palavra que resume essa energia dos lírios. Tranquilidade, encontro da tranquilidade, da paz. Depois de fazer esse movimento, né? Depois aqui, seja o caso que for, seja a família de origem, seja a família criada, sendo rompida. Se for criada, não está... É como se essa pessoa estivesse buscando essa paz, que ela não estava mais encontrando ali. Se essa pessoa está rompendo com laços familiares, estrutura, né, familiar, mas também a busca por essa tranquilidade. É uma carta que representa a espiritualidade também. Então, pode ser algo aqui, um movimento de alma dessa pessoa. É o momento certo. Viveu aquilo que precisava viver e agora é o momento de viver uma nova história. E isso está sendo amparado e guiado por essa espiritualidade maior. É isso que me vem com essas cartas. Vamos ver o que é mais aqui. Não me veio
eu abri, né, a possibilidade para um grupo maior de ser uma questão familiar. O áudio tá falhando aqui. Ser uma questão familiar. Vamos ver o que mais. Outra coisa que tá me vindo agora aqui. Essa pessoa pode... Aí você precisa saber, né? Pode ser até que você nem saiba que isso existe, que isso tá acontecendo. Mas você vai precisar entender se, por exemplo, não é alguém que você sabe que está no relacionamento. Não está. Então pode ser essa outra possibilidade familiar. Ou pode ser uma questão aqui financeira. A casa, ela não representa diretamente questões financeiras, mas ela fala de estrutura, ela fala de segurança. Então podem ser problemas nesse campo estrutural da vida. Pode ser que essa pessoa, e até nem algo realmente concreto, mas essa pessoa não se sente segura, seja por questões financeiras, seja por insegurança realmente. Aí são questões internas, né? São trabalhos internos que precisam ser feitos. Pode ser isso também. Uma insegurança, e isso está num processo de cura, está num processo de transformação interno dessa pessoa. Que me vem aqui, inclusive, sendo feito com ajuda. Não só ajuda espiritual, é uma orientação espiritual, esse movimento de busca de cura. Mas essa figura, nessa historinha que eu trouxe agora como última possibilidade, essa figura feminina aqui me parece como se fosse vou dar um exemplo. Uma pessoa que tem questões com insegurança, então procurou ajuda profissional de um psicólogo, uma psicóloga aqui, já que é uma figura feminina, que está ajudando a elaborar tudo isso. É o que me vem. E aí, assim, como eu disse, não vejo aqui, nesse caso, bom, não. Eu ia falar, nesse caso de pessoas que estão se libertando de estruturas, né? Então, acaba que todos os casos são a mesma coisa aqui. Eu não vejo como um movimento de fato na sua direção, é um movimento de preparação. É que eu tô tentando responder a pergunta, né, a pergunta tema do vídeo, mas eu não me vem de falar assim algo mais direto nesse sentido. É realmente uma preparação. Vamos ver o que mais. Falei bastante dessas cartas. Essa carta acabou de sair no primeiro grupo. Precisei pausar. Acho que estava falando só que a carta da tranquilidade saiu no primeiro grupo. E com essa carta aqui dos lírios, a gente já falou disso, né? Essa busca por mais tranquilidade na vida. E eu acredito, agora que saiu isso aqui, que a gente também está falando sobre alguém que enxerga em você um lugar de paz. Você não tem a obrigação de ser isso para ninguém, além de você mesma ou de você mesmo. Mas é alguém que possivelmente se sente bem perto de você. Inclusive, pode ser que vocês realmente nunca tenham tido nada, só tenham talvez uma amizade ou estejam num momento inicial de se conhecer, mas é como se você passasse essa energia de paz, de leveza para essa pessoa, e isso talvez seja inclusive o que chama tanto a atenção. Talvez você tenha mostrado para essa pessoa que isso existe, que é possível ser leve, que é possível viver em paz. Então isso talvez tenha estimulado essa pessoa a se libertar desses padrões, dessa estrutura ou dessa amarra. Eu ia falar prisão. Amarra aqui. Não é prisão porque com certeza foi algo que ensinou, trouxe aprendizado. Então tem a sua validade, o seu valor, né, na vida dele ou dela. Mas você é essa figura de paz aqui. A caridade. Só reforçando.
isso tudo. A caridade fala de uma oferta. É alguém que vê, inclusive, é muito curioso a frase que tá me vindo, porque racionalmente eu não falaria isso, mas é como se visse em você uma oportunidade de ter uma troca justa, de receber algo de bom e oferecer algo de bom pra você. Por que eu tô falando isso? Porque a caridade é aquela ideia que a gente dá sem esperar receber de volta, né? Mas me vem traduzir essa carta dessa forma. Tem uma questão de troca aqui. Trocas afetivas, né? Uma troca de força até, né? Pra viver a vida. Vou aceitar não. Foram muitas aqui. Mais uma. O que mais? Muitas cartas saindo. Meu Deus, não... Saem muitas cartas e todas viradas para baixo. Uma carta, por favor. Isso. O descanso só saiu. Olha só. E a modéstia aqui no fundo. As 4 cartas apontando mais ou menos para o mesmo lugar. A tranquilidade, a caridade e o descanso. É isso. É uma renovação da fé, eu diria até, para essa pessoa. É uma renovação da vida. Uma sensação, talvez estar próximo ou próxima a você, traz essa sensação de paz. Um lugar para se descansar, e eu diria que existe aqui, nossa, uma leitura completamente diferente da primeira, na objetividade. Mas eu diria que aqui esse descanso é assim, não tem um lugar melhor, não é fazer esse movimento, se liberar para poder se aproximar de você depois, no futuro, sendo você, né, trazendo todas essas sensações, essa característica de troca equilibrada, de paz, de leveza. É como se fosse o último porto. Dali eu não saio mais. Ali eu vou atracar meu barco e vou ficar. É mais ou menos isso. Essa pessoa, pra mim aqui, tá parecendo que essa pessoa enxerga isso em você. Como se fosse o melhor lugar pra estar. Só que no momento ainda não tem como. Não tem como isso aqui acontecer. Algo precisa ser modificado na vida dessa pessoa antes de estar pronto ou pronta para isso aqui. Mas existe a intenção, e de alguma forma é uma pessoa que visualiza isso. Vamos ver aqui uma janela de tempo, como eu tirei no primeiro grupo, eu vou tirar aqui também. Vamos ver o que sai, né? Quer dizer, tirei. Tentei tirar no primeiro grupo. Uma janela de tempo para isso aqui acontecer, esse movimento aqui acontecer na vida dessa pessoa. Muitas cartas. O Pajem de Paus e o Rei de Ouros. Por que eu disse que tentei tirar no primeiro grupo? Pelo mesmo motivo que aconteceu aqui. 2 figuras da corte. Eu já tenho uma grande dificuldade de ler, mas quando não saem cartas numeradas dos naipes, né, é como se a mensagem que isso me passa, como eu falei no primeiro grupo, o tempo é um fator irrelevante nessa situação. É o menos importante, não é irrelevante, é o menos importante. E é isso que aconteceu aqui de novo. Pajem de Paus e Rei de Ouros. O tempo não importa. O quando isso aqui vai acontecer não importa. Talvez, eu diria que... Quer dizer, talvez não. Eu diria que isso já está acontecendo. Quando vem aqui esse pajem. É uma carta que, se você olhar a figura, tem um movimento de dança, de leveza, de libertação. É como se ela estivesse aqui nesse movimento de abertura.
Para mim é uma figura que reforça. Sendo do naipe de paus, o naipe do fogo. O fogo é algo que queima rápido, né? Tem movimento no fogo. Sendo o pajem e sendo o pajem de fogo, tem movimento. Então, eu acredito que seja algo que já está em andamento. De alguma forma, isso está acontecendo. Vou falar um pouco mais Vou tentar, como eu disse no primeiro grupo, trazer uma ideia, mais ou menos, de tempo que isso aqui indica. Mas eu preciso deixar claro que não é preciso. Já não seria normalmente, né? Por isso que eu falei, existe comecei falando, né, de uma dificuldade de ler tempo, porque o tempo sutil é diferente do nosso tempo cronológico. Então, já não é algo preciso. Aqui, muito menos. Não é o que importa. É isso que eu quero dizer. O Rei de Ouros, ele traz um movimento, por outro lado, ele é mais lento. Os reis, normalmente, esse aqui, inclusive, ele tá sentado. Ele tá ali. Ele já se amadureceu. Ele já tem essa consciência de que não tem pressa, as coisas estão acontecendo no momento certo. E é isso, tudo está sendo construído com muita calma. Isso é uma energia desse rei. Então, ao mesmo tempo que é algo que está em movimento, não é algo que tem um prazo certo para acontecer. Não é algo que esteja sendo apressado, afobado, um movimento afobado na vida dessa pessoa. É isso. Enquanto janela de tempo, né, que eu disse que ia tentar falar, pajem de paus me faz pensar, tá me vindo aqui, o signo de Áries. Porque o signo de Áries é o bebê do zodíaco, né? É o primeiro, é a casa número 1. Então, e é de fogo, né? É o primeiro signo de fogo e o primeiro signo do zodíaco. E o pajem é a energia mais infantil aqui da corte do tarô. Então, me remete bastante. Poderia falar os signos de fogo, mas tá me vindo bastante mais forte Áries. Só confirmar se o áudio não tava ruim. Depois de falar 9 minutos. Rei de Ouros, eu ia dizer Capricórnio. É o signo que me vem. Porém, Capricórnio, eu pensei, eu vou deixar 2 possibilidades para esse rei. Porque me veio o signo de Touro, por algum motivo. Porque o Rei de Ouros é aquele que aproveita, ele é o rei da prosperidade, ele é muito farto. E tem essa coisa do material, de aproveitar a vida material. Vou ficar com Touro. Não vou entrar em Capricórnio não, porque foi o primeiro que me sopraram aqui. Eu ia ler racionalmente o que a energia do Rei de Ouros fala em relação a signo. Não sei se é comum falar desse jeito, tá? Eu tô lendo aqui tô falando o que me vem. Capricórnio, o rei, ele representa essa energia mais madura, por isso que eu associaria ao signo de Capricórnio. Ouros, elemento terra. Porém, esse rei aqui especificamente, eu olho pra ele e penso nesse rei que tá aqui. Ele tá sentindo muito prazer de estar ali, na companhia do cão dele, entre os livros. Ele tem o desfrutar desse momento com muita calma, com muita tranquilidade. Então, tranquilidade saiu aqui. Então isso me remete ao signo de Touro, porque é o signo do sensorial, do prazer dos sentidos. Então a gente tem Áries Touro, essa janela de tempo, eu ia falar, entre o início da temporada de Áries e o final da temporada de Touro, que dá final de fevereiro, final de março, mais ou menos 20 de março até maio. Não consigo pensar tão rápido assim, eu tenho que escrever ou ver escrito, mas eu acho que é isso. Março, abril,
Áries, abril, maio, touro. É isso. Quando a gente pensa com calma, né? Sem afobação, porque tá gravando e as pessoas vão embora do vídeo, a gente consegue encontrar a resposta. Final de março a final de abril, maio. Maio. É isso que a gente tem de janela de tempo. Se você tá assistindo esse vídeo no momento da publicação dele, a gente tem um tempo até chegar na temporada de... Tem mais de 6 meses até a temporada de Áries começar. É um vídeo atemporal, né? Então pode funcionar aí para qualquer momento. Se você chegou depois e acabou de passar por esse período, ou, né, é algo, como eu disse, que já está em andamento, começou agora e ainda vai passar por esse processo, talvez lentamente. Não quer dizer que vai demorar 1 ano até acontecer, pode ser, mas não quer dizer necessariamente que é isso. O principal de mensagem aqui é que isso é um movimento de libertação que está acontecendo. E isso é o que importa. Se você quiser uma leitura particular para a gente entender a sua energia, eu tenho meu contato na descrição do vídeo. Te convido a se inscrever no canal, caso você ainda não seja inscrita ou inscrito, ativando as notificações, senão o YouTube não te conta quando tem vídeo novo. É isso, espero você no próximo. Até lá!